Bom dia, graça e paz, shalom, um beijo no seu coração nessa sexta-feira, quando nós vamos ministrar a você mais uma palavra da parte de Deus. Você está pronto? Você está preparado para receber? O tema desta manhã de sexta-feira é: quando não se pode contar com quem se conta. Quando não se pode contar com quem se conta. Nosso texto é Marcos capítulo 14, de 32 a 40. Esse texto você vai ler em casa nesta sexta-feira. É uma tarefa para casa. Você vai ler esse texto sexta-feira, ok? Hoje, esse texto de Marcos capítulo 14, de 32 a 40. 40 é uma tarefa para todos nós. Aleluia, glória a Deus. É bem mais comum do que se imagina, em uma situação de extrema dificuldade, nos encontrar sozinhos, mesmo estando cercados, às vezes, pelos melhores amigos. Acredito que muitos de nós já vivemos um momento de termos amigo por perto, mas que não conseguiram perceber a crise em que estávamos mergulhados. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? A dor e a angústia em que estava submetida a nossa alma. Existem momentos que, ainda que nos relacionemos com muitos, estaremos sozinhos enfrentando os nossos dramas. Não porque os amigos não queiram nos ajudar, às vezes é uma falta de percepção, às vezes nós somos pessoas que não gostamos de compartilhar nossas crises, nossas dificuldades, e acabamos ficando sozinhos, né? E às vezes os próprios amigos, dentro de suas limitações, não podem nos ajudar muito, não podem fazer muito por nós. Então, entendendo isso, Jesus, ele foi para o Getsemane orar, porque sabia que o momento mais difícil da sua vida estava chegando, estava se aproximando, onde ele seria crucificado, seria oferecido como oferta de Deus aos homens, para morrer no nosso lugar, sendo o nosso substituto. E esse momento, nesse lugar do jardim do Getsemane, onde nós já estivemos lá algumas vezes, né, chamado lugar da prensa, Jesus ele foi para lá se preparar, foi ter um tempo de oração e convidou os seus 3 discípulos, diríamos os mais de perto, os mais chegados, não é? Ele convidou os seus 3 discípulos que foram com ele, porque ele sabia do momento que estava para enfrentar. E os discípulos então foram com ele. Ele disse: fiquem aqui, que eu vou um pouquinho mais à frente e eu vou orar, porque a minha alma está profundamente angustiada. Porque ali Jesus sabia que, como homem, o que ele enfrentaria, o que ele esperava, o que ele aguardava. Ele teria que ir para a cruz, receber chicotadas, ser crucificado. Ele sabia da intensa dor e agonia que ele aguardava. E ele então, ao levar os seus 3 discípulos, esperava deles apoio, solidariedade, que estivessem com ele nesse momento mais difícil da sua história. Mas Jesus, depois de ter orado ao Pai, ter dito: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, ele volta e encontra seus amigos dormindo. Jesus, debaixo de uma pressão absurda, uma agonia intensa, profunda dor, ele chegou a suar gotas de sangue. Imaginem. E os seus amigos, os quais ele levou para estarem com ele, para ajudá-lo naquele momento difícil, dormiram. Quando ele se volta para eles, eles estão dormindo. E Jesus então lhes chama a atenção e pergunta: vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? E Jesus disse: vou voltar a orar. E Jesus volta a orar. E quando Jesus volta para os discípulos, o que acontece? Eles continuam dormindo. Interessante que Jesus não pôde contar com seus 3 amigos. E ele sabia, e era necessário, porque como homem, ele necessitava também desse apoio. E a gente percebe então que a resposta dos amigos foi: dormiram. Estavam completamente desconectados com aquele momento, com aquela circunstância, com o momento de maior dor do seu Messias, do seu Senhor.
dormiram. Estavam alheios ao sofrimento que Cristo estava enfrentando e enfrentaria ainda numa intensidade muito maior. É interessante isso, né? Ao invés de eles estarem juntos com Ele, eles dormem, não percebem, não se atêm, não têm a compreensão da dramaticidade, da questão tão difícil que Jesus estava para enfrentar. E eles dormem. Não foram solidários, não foram generosos e não lhes deram nenhum tipo de apoio. Não se aperceberam da realidade que o seu mestre estava para enfrentar. Porém, diferentemente às vezes dos nossos amigos, que a gente às vezes tem expectativa de que num momento difícil, eu costumo dizer sempre que você não conhece os amigos nas festas. Os verdadeiros amigos você vai conhecê-los nas crises, quando você precisar deles. Então você vai saber de verdade com quem você pode contar. Na festa todo mundo pode estar, todo mundo pode participar, mas na crise, na dificuldade é que você vai saber de fato e de verdade quem são as pessoas que você pode contar com elas. Ok? Mas diferentemente de pessoas, de amigos, e até a gente mesmo, às vezes tem alguns momentos em que a gente não se apercebe, tem alguém perto da gente clamando por socorro e a gente não tem a percepção, a sensibilidade para enxergar, para ver. Parece que às vezes a gente faz como o sacerdote e aquele levita que passa de largo, que não tem a capacidade de se sensibilizar e de ajudar aquele homem moribundo que estava para morrer. Mas Jesus, diferente dos amigos, diferente de qualquer ser humano, Ele sempre inclui os excluídos. Ele acolhe os rejeitados, prefere os preteridos, ama os odiados, traz para perto aqueles a todos que desejam ver muito longe, perdoa aqueles a quem todos querem apedrejar. Jesus é diferente. E eu quero terminar contando uma história para vocês, para que você possa entender melhor o que eu estou dizendo. Essa história você já ouviu por muitas vezes, está nas redes sociais, na internet, enfim. Chama-se Pegadas na Areia. Começa assim: esta noite eu tive um sonho. Sonhei que caminhava pela praia acompanhado pelo Senhor, e na tela da noite estavam sendo retratados meus dias. Olhei para trás e vi que cada dia que passava num filme da minha vida surgiam pegadas na areia, uma minha e a outra do Senhor. Assim continuamos andando até que todos os meus dias se acabaram. Então parei e olhei para trás e percebi que em certos lugares havia apenas uma pegada, e esses lugares coincidiam justamente com os dias mais difíceis da minha vida. Os dias de maior angústia, de maior medo, de maior dor. Perguntei ao Senhor: Senhor, Tu me dissestes que estaria comigo todos os dias da minha vida, e eu aceitei viver contigo, mas por que Tu me deixaste nos piores momentos da minha vida? E o Senhor respondeu: meu filho, eu te amo. Eu disse que estaria contigo por toda a tua caminhada, e que não te deixaria por um minuto sequer, e não te deixei. Os dias em que tu vistes apenas uma pegada na areia, foram os dias em que eu te carreguei no colo. Esta história retrata muito bem a verdade de que você nunca será abandonado pelo Senhor, que o Senhor sempre estará com você e com os teus. É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente saiba disso. Às vezes, colocamos expectativas em pessoas que são limitadas, que às vezes querem até nos ajudar, mas que não têm a capacidade para o momento de fazê-lo. Mas eu quero te dizer que nele, você sempre terá apoio, ajuda, socorro, graça, misericórdia, favor, generosidade e todas as coisas que só Ele é capaz de fazer. Ele jamais deixa os seus, Ele jamais abandona os seus,
e Ele é ilimitado, ou seja, não há o que Ele não possa fazer por você e nem por mim. Ele pode todas as coisas, para Ele todas as coisas são possíveis. Então, o que eu quero dizer, não é que você não deva esperar de ninguém, não é que você não deva acreditar em ninguém, não é que você não deva aceitar ajuda, porque muitas vezes os amigos nos ajudam e essa ajuda é muito bem-vinda. Eu já fui ajudado por muita gente e foi muito importante para a minha caminhada. Mas eu quero dizer que existem situações que nem mesmo os melhores amigos que nos amam muito podem fazer alguma coisa por nós. Aí, quando os nossos amigos não podem corresponder, como os discípulos que dormiram numa hora tão difícil para a vida de Jesus, aí quando os amigos dormem, Ele é o guarda que não dorme, que não dormita, que está sempre pronto para guardar a nossa entrada e a nossa saída, para cuidar de nós e para ser conosco por todos os nossos dias. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, que a graça dEle seja contigo, que Ele te fortaleça, que Ele te renove, que Ele te abençoe, que Ele seja com os teus, que Ele te faça prosperar o seu caminho e que Ele te coloque entre os melhores. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E lembre-se, ainda que todos falhem com você, Ele não falhará. Ele é o amigo para todas as horas, para todas as circunstâncias, para todas as situações. Deus te abençoe, shalom, graça e paz.